Olá, meus amigos. Vamos então dar continuidade aos nossos encontros e à análise dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar alguma coisa em relação ao capítulo 25, Buscai e achareis. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede um pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedem. Está em São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Nós vemos que nesta primeira parte, que nós vamos fazer uma breve reflexão desta passagem que encontramos em Mateus, no Evangelho de Mateus, inicia-se com esta frase: pedi e se vos dará. Aqui está claro o ensinamento de Jesus para que nós mantemos conexão com a espiritualidade superior, com o nosso Pai, com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, com os espíritos protetores. E ele diz ainda, afirma aqui: pedi e se vos dará. Significa que nós temos permissão para pedir a Deus tudo aquilo que nós tivermos desejo de pedir. Só que nós, muitas vezes, diante do nosso pouco entendimento em relação à nossa essência espiritual, nós nos deixamos levar pelas angústias e necessidades e apertos da vida material e acabamos por pedir ao nosso Pai, ao nosso Criador, diversas coisas para a satisfação da nossa vida material. E muitas vezes nós pedimos coisas totalmente inoportunas, totalmente impróprias para a nossa necessidade espiritual. São coisas que nós pedimos que, ao invés de nos trazer um enriquecimento, nos trazer o conhecimento, nos trazer experiências proveitosas para a nossa evolução espiritual e moral, muitas vezes nós pedimos coisas para satisfação simplesmente do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas necessidades materiais. Quantos de nós já não pediu ao nosso Pai, ao nosso Criador, a oportunidade de ganhar na loteria, de ganhar esses prêmios milionários que nós vemos por aí? Quantos de nós já não teve esse pensamento de pedir ao Pai, de sonhar com aqueles números que serão premiados? Agora, vamos analisar com sinceridade qual é o sentimento que está motivando esse tipo de pedido. É o sentimento da satisfação do nosso orgulho, é o sentimento da satisfação da nossa vaidade, em ter algo, em ser agraciado com grande fortuna, para passarmos pelas regalias, que o dinheiro pode proporcionar. As farturas que o dinheiro pode proporcionar, o conforto exagerado e excessivo que o dinheiro pode nos proporcionar. Então nós ainda, diante dessa evolução que nós estamos, ainda pedimos ao nosso Pai coisas que não vão nos trazer evolução,
melhora naquilo que é importante para nós, a nossa melhora íntima, a melhora dos nossos sentimentos, o aprimoramento da nossa inteligência, do nosso conhecimento. Muitas vezes, pedindo essas questões materiais, se fossem nos concedidos esses pedidos, muito sofrimento traríamos para a nossa intimidade. Nós vemos com diversas outras pessoas que foram agraciados com prêmios milionários, grandes fortunas, né? Os acontecimentos na vida de cada um deles, porque não tinham a estrutura, o equilíbrio emocional e espiritual para trabalhar com aquela riqueza que foi colocada à sua disposição de um determinado momento ao outro. Não tinham estrutura. E grande sofrimento trouxe a essas criaturas aquela fortuna que caiu no colo, digamos assim, da pessoa. O que nós aprendemos com tudo isso através da nossa inteligência? Nós aprendemos que precisamos manter a conexão com o Criador, com Jesus, com os espíritos superiores e pedir a eles coisas que sejam úteis para nós. Coisas que, se recebermos como uma fortuna, um bem material, algo que vai nos trazer riqueza, que nós tenhamos equilíbrio e sabedoria para lidar com aquela riqueza que está vindo às nossas mãos. Caso contrário, meu irmão, é melhor que nós nem tenhamos isso, que a gente nem seja agraciado com esse tipo de fortuna, com esse tipo de prêmio, porque senão nós vamos prejudicar a nossa evolução, o nosso aprendizado aqui nesta existência. Porque já aprendemos a finalidade de estarmos aqui. A única finalidade da reencarnação é o nosso aprimoramento espiritual e, consequentemente, o reparo dos erros cometidos no passado. Então, o nosso objetivo aqui é a nossa evolução. Vamos pedir então ao nosso Pai, ao nosso Mestre, que nos dê algo que seja útil, como por exemplo, força, coragem para suportarmos os desafios da nossa vida, que são inúmeros, que ocorrem todos os dias, que ocorrem em todas as horas do nosso dia. Quando somos cobrados pelos nossos chefes no ambiente de trabalho, quando somos desafiados pelo nosso companheiro ou pela nossa companheira em relação a alguma situação, quando somos desafiados pelos nossos filhos com alguma situação difícil, todos os momentos são difíceis. Todas as situações servem de aprendizado. E nós precisamos manter a boa sintonia com a espiritualidade superior para que possamos superar essas dificuldades do dia a dia. Estou falando aqui de desafios de comportamento, mas existem também os grandes desafios de suportarmos dores, de suportarmos doenças, de suportarmos perdas de entes queridos, de amigos. São todos desafios. Neste momento, a fortuna que nós pedimos, o carro novo que nós conquistamos, a casa confortável que nós conseguimos, não vai trazer nenhum alívio e consolo para as nossas dores íntimas. Nesse momento, nós vamos cair em si e compreender que o que precisamos pedir ao Criador é aceitação, resignação, força para passarmos por esses momentos difíceis, compreensão para que possamos entender o nosso próximo, força para ficarmos
quietos em determinados momentos e não piorarmos a situação com que nos deparamos. Então existem muito mais coisas úteis à nossa evolução que nós precisamos pedir. E pedir sem medo, pedir sem vergonha, pedir com confiança que vamos receber. Porque quando Jesus disse, pedi e se vos dará, é justamente aquilo que é necessário para a nossa evolução. Porque muitas coisas que nós pedirmos e não recebermos, é porque não é importante ou vai nos prejudicar em nossa jornada evolutiva. Daí a necessidade de sempre confiarmos em Deus, em tudo, em tudo. Acreditar que aquilo que está acontecendo conosco tem uma razão de ser, existe uma justiça que está atuando nesse acontecimento e que está me envolvendo nessa determinada situação. Daí a importância da resignação. A resignação faz com que a gente compreenda que nós precisamos passar por determinadas situações. Situações de tristezas, muitas vezes, situações de alegrias que são passageiras também. E compreender que a vida segue, a vida continua, mas que Deus está conosco. Olha a importância da fé e da confiança. E se aquilo que nós pedimos, se for para o nosso bem, o Pai vai nos conceder. Não tenha dúvida alguma. Mas vamos pedir com prudência e equilíbrio. Pedir aquilo que vai nos dar condições de superar essas dificuldades e de nos impulsionar para a nossa melhora. Para que possamos nos tornar pessoas úteis junto aos nossos familiares, aos nossos amigos e à nossa sociedade. Num segundo momento, nesse pequeno trecho do Evangelho de Mateus, nós encontramos as frases: buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. É o princípio da lei de trabalho e de progresso conforme os espíritos superiores nos ensinam nesse capítulo. Ou seja, age, vai atrás, se mexa. Não fique esperando cair no colo o trabalho, a oportunidade de ser útil, a oportunidade de progredir. Nós temos que utilizar da nossa força de vontade, que é um dos atributos do espírito, e da nossa inteligência, que é um outro atributo, para melhorar a nossa condição material de sobrevivência nesse mundo que nós estamos. Mas sempre com o pensamento voltado em primeiro lugar ao Pai, a Jesus, às coisas boas. Nunca com o pensamento de se dar bem materialmente em prejuízo do nosso próximo ou em prejuízo de nós mesmos. Mas sempre consciente que precisamos trabalhar e ir atrás. Quantos e quantos jovens, adolescentes e adultos nesse momento que nós estamos passando ficam reclamando da vida, parados em casa, apenas reclamando, sem fazer nada, que não conseguem emprego, mas não se esforçam, não têm a coragem de sair e até um comércio, até uma empresa, ou entrar em contato com alguém que trabalha num desses setores para pedir emprego. Ou não se esforçam em estudar para participar de concurso público, para conquistar um emprego público, mas ficam simplesmente reclamando de tudo, mas não tomam atitude. Aonde está o problema? Na falta de oportunidade
ou na falta de vontade de sair da sua zona de conforto, ir atrás. Batei a porta e ela se vos abrirá. Buscai e achareis. Jesus já nos ensinou isso lá atrás. Isso significa que as oportunidades estão presentes. Está em algum lugar. O que nós temos que fazer? Ir atrás e não desistir. Eu conheço pessoas muito determinadas que, querendo acesso a um concurso público, prestaram várias e várias vezes, diversas carreiras. Prestaram provas, concursos para diversas carreiras. Não desistiram e acabaram por conquistar o seu espaço, aquele tão sonhado cargo público que desejava. Mas se esforçaram, estudaram, não ficaram simplesmente reclamando e parado em suas casas, mas foram atrás. Eu quero chamar a atenção também para um outro entendimento em relação àquela primeira frase desse trecho do Evangelho. Pedi e se vos dará. Nós, conscientes da espiritualidade superior, da providência divina, aprendemos que precisamos pedir aquilo que é útil para o nosso aprendizado, para a nossa evolução espiritual. O que importa é a nossa evolução espiritual e moral, não é a prosperidade material. Nós precisamos nos esforçar em busca do trabalho, em busca do emprego, para a nossa subsistência material, para termos condições de ter uma moradia digna, de ter alimentação digna e de assim mantermos o nosso corpo material, para que o nosso corpo seja o instrumento de evolução e aprendizado do espírito imortal que habita esse corpo, que somos nós na essência. Só que existem muitos segmentos religiosos que fazem grande apologia à teologia da prosperidade material em detrimento da espiritual, afirmando erroneamente, de maneira a levar a erro os seus seguidores, que na condição de filhos do Criador que nós somos, e considerando que Deus é o Rei, o dono de toda a riqueza do universo, que nós somos herdeiros dele, consequentemente, acreditando erroneamente herdeiros dessa riqueza material, e que nós precisamos exigir do Criador que nos dê as conquistas materiais necessárias para a nossa vida, nesta vida material que nós nos encontramos. Como se nós tivéssemos que exigir de Deus que recebêssemos as riquezas materiais para ter uma vida próspera materialmente. Eu enxergo aí um absurdo de interpretação das Escrituras, um absurdo de entendimento. É lógico que por trás dessa interpretação equivocada existe todo o interesse das entidades religiosas que assim operam, que é o interesse menos digno, o interesse material e de riqueza, levando os seus seguidores a um erro muito comum. Nós, na condição de filhos de Deus, não temos que exigir do Pai conquistas materiais. Nós temos que pedir, como Jesus disse, pedir ao Pai força para trabalharmos, força para superar as nossas dificuldades. E não exigir. Quando nós exigimos algo,
não é o bom sentimento que está sendo dirigido a Deus. É o orgulho, é a raiva, é a inconformação, é a rebeldia por não estarmos aceitando as condições materiais que o mundo está nos proporcionando. Mas nós temos o livre-arbítrio de nos esforçarmos e melhorar. Se nós estamos num emprego que nos dá uma renda baixa, que nós não conseguimos manter aquele padrão que nós desejamos, se esforce. Vai conquistar o seu espaço, mas com bom pensamento, com bom sentimento, de sempre trabalhar pensando na melhora sua, da família e da sociedade. Se trabalharmos de maneira egoística, orgulhosa, simplesmente por aumentar a riqueza e de esbanjarmos riqueza, e essa riqueza ser usada de maneira egoística, somente para mim e para os meus, eu estou num caminho totalmente equivocado. E a responsabilidade ocorrerá em minha existência. Eu um dia terei que reparar os erros que eu cometi e continuar retornando a essa vida material, reencarnando, para que eu continue a aprender que o necessário eu devo ir buscar, como Jesus ensinou, para a minha subsistência material, mas o necessário, nada de excesso, o necessário. Mas ter em mente que o mais importante é a conquista da riqueza espiritual e moral. Fica então aqui, nessa breve análise que nós fizemos, o estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. E certamente com bons pensamentos estaremos sempre sendo amparados pela espiritualidade que nós vamos atraindo pelos bons pensamentos que a gente nutre, que nós tenhamos condições sempre de ter essa confiança, acreditar que o Pai está conosco, que estamos amparados, e assim manter um equilíbrio em nossos pensamentos e em nosso comportamento. Meus irmãos, vamos então agora à oração final. Elevemos o pensamento. Mestre amigo, agradecemos de todo o coração a oportunidade que recebemos de estudarmos e analisarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Que esses ensinamentos estejam sempre em nossa intimidade. Pedimos mais uma vez ao Senhor que sempre nos fortaleça, que sempre nos proporcione a coragem para irmos de encontro aos desafios da nossa vida e que possamos superar esses desafios com boa vontade e com equilíbrio, sabendo que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor nos ajuda. Abençoe todos os nossos amigos, colegas, familiares que precisam de ajuda nesse momento e que passam por necessidade. Em vosso nome, encerramos a nossa reunião de hoje. Assim seja. Obrigado, meus irmãos, e até a próxima oportunidade. Até mais.